Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso TreinaCast, o podcast que reúne construção, mercado imobiliário, engenharia, arquitetura e design, sempre com temáticas desse segmento aqui por todo o Brasil. E hoje, com o tema sustentabilidade, nós vamos falar sobre uma iniciativa que está nascendo aqui no Espírito Santo, com os meus convidados de hoje aqui comigo, Marco Aurélio, geólogo da Bianco-Gres. Está comigo também aqui o Selmo de Freitas, diretor executivo do Cindy Rochas, e Michel Rabi, embaixador da FENARC Design. Eu vou começar assim primeiramente, depois a gente vai explicar, mas físico e fundador do Grupo Rabi. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem melhor. Vou começar aqui, tentar pertinho de mim. Pode ser, Marco? Pode sim. Então se apresenta um pouquinho, Marco Aurélio, para o pessoal que está nos assistindo. Fala um pouquinho sobre a Bianco-Gres também. Então, eu sou o Marco Aurélio. Eu vim do Paraná para o Espírito Santo, né? Fazem 11 anos que estou aqui trabalhando no Grupo Bianco-Gres. Dentro do Grupo Bianco-Gres, trabalho buscando alternativas minerais, né? Para compor as massas cerâmicas, né? Para a composição do porcelanato. E estou tendo a oportunidade hoje de vir participar com vocês aqui, a gente poder discutir um pouquinho sobre a sustentabilidade do fibro, né? Que é proveniente da indústria da rocha ornamental. Estou muito contente, agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada pela sua presença. Vamos ter um bom bate-papo aqui. Já vou convidar para você, acesse o canal lá no YouTube agora, @TreinaOficial. O nosso Instagram também, já se inscreve no canal, esteja aqui com a gente, já ativa as notificações para você acompanhar outros bate-papos como esse. Selmo de Freitas, meu grande amigo, obrigada pela presença. Se apresente para o nosso público. Eu que agradeço, né, Cintia, a oportunidade. Você está falando grande amigo, nós estamos juntos aí desde a primeira FENARC. Eu sou Selmo de Freitas, eu sou de Niterói e estou já há 22 anos em Cachoeiro de Itapemirim, e eu fiz o caminho inverso do Roberto. Ele disse que foi para o Rio de Janeiro para voltar e não voltou. Eu vim do Rio para voltar e não voltei, né? Então eu já estou em Cachoeiro. Eu atualmente sou o diretor executivo do Cindy Rochas, que é o sindicato da indústria de rochas ornamentais, cal e calcários do Estado do Espírito Santo. É um sindicato que já tem seus 52 anos de fundação, né? Que é um sindicato atuante, reconhecido, e que trabalha em prol das empresas do setor, mas sempre olhando também as questões de sustentabilidade, segurança de transporte. Então, a gente tem uma atuação muito ampla nessas cadeias, e o fibro, que é o assunto nosso aqui, ele nasce exatamente dessa busca. Muito obrigada pela presença, Selmo. Michel, aqui a gente estava brincando antes, eu vou contar, Michel, como apresentar o Michel, porque esse é o cara. Michel, se apresenta para o nosso público também. A gente trabalha, né, bastante, corre atrás e procura participar, contribuir bastante, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, né? Ver esse projeto da FENARC nascer e o TreinaCast, a revista que eu estou vendo aqui, muito linda, bem diagramada. E ser o embaixador da FENARC, né? Um dos embaixadores da FENARC, vai acontecer na Cidade da Inovação, aqui em Vitória. E como esse projeto cresceu, estou muito feliz de estar aqui, uma grande honra, perto dessas duas figuras e de você, que tem muita coragem, né, cara? Acho que você tem bastante coragem. Então, eu me chamo Michel Rabi e falei que eu tenho que dizer que eu sou físico, né? Físico tem que falar que é físico, não, tem que quase não se acha físico por aí. Um grande abraço aí pro pessoal da academia, os amigos físicos. E eu sou fundador do Grupo Rabi, que hoje ele compõe, eu digo hoje porque a gente entra em negócios, a gente entra em participações, é um grupo de participações. Então, às vezes a gente entra, faz gestão, investe e vende o negócio. Então, hoje nós temos o Instituto Capixaba de Gestão, que é uma empresa que tem 15 anos de existência, e é uma empresa de consultoria nessa linha dos empreendimentos. Então, está intimamente ligada com essa cadeia do fazer da FENARC, né? Então, a gente faz desde os estudos de viabilidade dos empreendimentos a todas as aprovações, projetos, etc., através do Instituto Capixaba de Gestão.
investe às vezes no projeto ou capta recursos, sejam nacionais ou internacionais, para que esses empreendimentos e projetos aconteçam. Né? A gente tem a Finanças também lá no grupo, né, em que a gente agora está transformando ela num banco digital. Né? Ela hoje é uma securitizadora, uma factory, e a gente esse ano vai inaugurá-la como um banco digital, mas não somente como um banco, mas como um hub, em que a gente vai agregar. A gente vai ser o único banco efetivo que a gente vai ter o financiamento, gestão, porque a gente vai integrar o Instituto Capital de Gestão Chave de Gestão com a Finanças, e toda a parte ambiental, de ESG, né, de viabilidade, dentro de um único espaço com diversos profissionais. E a gente também tem uma empresa de intermediação de negócios, e a última a gente vai abrir, se Deus quiser, né, Cíntia? A Cíntia conhece um pouco dessa história. A gente vai abrir, acho que, falando aqui em primeira mão, dentro de 45 dias, a gente vai abrir o nosso hospital psiquiátrico da região sul lá. É um hospital muito numa pegada spa de cuidar da mente, que é o INMENT, Instituto de Cuidados da Mente. Um abraço aí a todos os nossos sócios. Hoje, inclusive, a Unimed está lá fazendo já a 3ª visita, a gente fazendo os ajustes aí com os planos de saúde. A gente vai tentar agregar o máximo os planos de saúde, também atender pelo SUS. Então, não posso perder essa oportunidade de falar dessas lutas, né, que são lutas coletivas aí. E como ele não tinha muita coisa para poder fazer, eu, enquanto fundadora da FENARC Design, convidei ele para ser embaixador do evento esse ano também, né? Foi uma alegria imensa, gigantesca, poder participar e contribuir, construir as nossas reuniões. Nós tivemos a primeira reunião geral lá com os embaixadores. Cara, sair de casa de manhã, com o dia planejado, mas com bastante coisa para fazer, isso é o que nos dá satisfação, organização, conseguindo dar conta de família e de amigos ainda. Esse é o nosso desafio. E se a gente não estiver construindo esse tipo de ação, né, a gente não está feliz. Com certeza. A gente que está acostumado a ficar ligado, né? Eu falo 360, 420, deve ser alguma velocidade assim. A gente está acostumado à correria, não tem jeito. A gente é acostumado a produzir. E aí, vocês aí podem estar se perguntando o que faz um geólogo, um representante de um sindicato e um empresário multifunções, aqui multifacetado, num podcast. Mas é porque a gente veio trazer para vocês hoje um bate-papo muito importante, falando sobre o reuso de um subproduto da indústria de pedras naturais, que é o fibro, que é um estudo maravilhoso. Quando eu tive a oportunidade de ter contato, eu falei, eu quero lá, quero que vocês levem essa temática para o TreinaCast, porque a gente quer acompanhar o nascimento de todas as possibilidades que vocês, enquanto personagens dessa história aí, estão buscando desenvolver novas soluções. Então, a gente quer estar acompanhando. Então, Selma, eu queria primeiramente que você falasse um pouco sobre... eu falo que por trás eu não vejo problemas, eu não vejo dores. Onde o pessoal vê problema, onde vê dores, eu vejo oportunidade. Oportunidade de inovar, de pensar fora da caixa, de trazer soluções. Então, eu não... Nada que virar para mim e falar assim, não dá para fazer isso. Eu já começo assim, como? E eu acho que vocês estão nesse momento agora se perguntando como, o que dá para fazer e buscando soluções. Então, eu queria falar aqui do setor de pedras naturais e de onde que surgiu essa necessidade da criação desse estudo que está culminando aí no Fibro. Ok, Cíntia. O setor de rochas naturais, né, ele hoje aqui no nosso estado do Espírito Santo, ele tem aproximadamente 2.000 empresas, são 2.000 estabelecimentos que acaba gerando cerca de 25.000 postos de trabalho. E você tem, quando a gente pensa, por exemplo, se falar em exportação, de tudo que o Brasil exporta de rochas ornamentais, o nosso estado responde por 82%. Então, ou seja, a cada $100 exportados, $82 saem do nosso estado. E, então, é um setor relevante, significativo para a economia. Cálculos aí apontam que a gente tem alguma coisa em torno de... responde por 10% do PIB capixaba. É uma balança comercial positiva, ela é favorável. Então, entre o que nós exportamos de rocha e o que importamos, a gente deixa aí alguma coisa em torno de $900 milhões, por exemplo, no ano passado aqui no estado. E, em cima dessa importância, né, você não tem só uma visão da questão econômica, né?
E eu costumo dizer, o setor ele se preocupa já com algumas coisas, embora não tenha tanta divulgação, que hoje são moda e que lá atrás surgiram e não foi feito. Eu vou até abrir um espaço aqui para falar da Rocha Ativa, Sim. que é o braço social do setor de rochas, que já tem 18 anos. Há 18 anos atrás, o social não era moda. Hoje nós estamos ouvindo muito, né? Todo mundo, o ISG, vamos, social. Mas há 18 anos atrás nasceu essa entidade dentro do Sindirochas, que assim, desempenha um trabalho belíssimo, que se a gente for falar aqui, a gente vai ocupar todo o espaço. Então a gente só faz essa menção. Então, além dessa questão de social, você tem a questão ambiental. E o setor de rochas evoluiu muito. Mas quando a gente olha para frente, a gente sabe que ainda tem muito a caminhar. Mas a gente não pode dizer que o setor ficou na inércia. Anos atrás, se a gente voltar, esse subproduto que nós estamos falando agora, que é o fibro, ele era despejado em qualquer lugar. Um esforço do sindicato, governo do estado, empresários, se normatizou isso e, num dado momento, todo esse material passa a ser levado para aterros devidamente licenciados pelo órgão estadual, pelo IEMA. Nós hoje já devemos ter alguma coisa entre 32, 34 aterros desses, né, que recebem esse material, mas fica sempre a pergunta, dá para aproveitar? Então, nós tínhamos estudos que nós víamos aí de IFES, UFES, do CETEM, que é o Centro Tecnológico Mineral, que é um órgão federal, e nós fomos buscar, em 2019, o apoio do governo do estado, através da FAPES, e se conseguiu recursos para desenvolver um projeto que levasse à normatização, inicialmente, do uso do fibro, né, que nada mais é que é o fino do beneficiamento de rochas ornamentais, que quando você desagrega as chapas, quando você fala o que a gente chama de serrada, você produz aquele pó. Então, nós fomos atrás de desenvolver a normatização que permitisse o uso desse subproduto na confecção de artefatos de cimento e artefatos de cerâmica vermelha. Então, nós começamos esse projeto quase no final de 2019, a pandemia atrasou um bocado, né? Mas nós tivemos em agosto de 2023 já a publicação de 2 instruções normativas e também de um termo de referência pelo IEMA, que já normatiza isso. E aí nós buscamos parceiros, né, para a gente tentar agora viabilizar o uso, porque tecnicamente está provado que é possível, e não só para artefatos de cimento ou de argila, né, de cerâmica vermelha, vamos corrigindo, mas para uma série de outros. Você tem vidro, você tem até a possibilidade de uso em processos de pavimentação de rodovia. Isso é, inclusive, um assunto que a gente tem conversado com o DR. Recentemente, nós estivemos lá no DR, né? Temos tentado conversar com o DENIT também, para aproveitar tudo isso, todo esse potencial. Ali você tem, e é daí que a gente fala que realmente é um subproduto e não rejeito, como era falado antigamente, porque rejeito é algo que você pensa no que pensar, você não vai ter. Né, e muda a ótica. Você tinha uma pegada de rejeito e chamava de lama. Na verdade, ele é um subproduto porque ele tem potencial econômico, ele tem potencial de utilização em outro processo, né, para a produção de outros bens, e você tem essa questão do nome, que deixa de ser lama e passa a ser o fibro, fino do beneficiamento de rochas ornamentais. É só essa mudança de olhar, quando você fala rejeito, você fala, não vale a pena nem olhar, aquilo ali é descarte, aquilo ali é lixo, aquilo ali não tem o que fazer. Mas quando você muda para subproduto, aí você já começa a pensar o como aproveitar, o que pode ser criado a partir dali. E quando você dá esse olhar de criação, esse olhar de provocação, no sentido de encontrar soluções, aí você abre um diálogo, chama outras pessoas, outras instituições, e aí realmente você consegue fazer daquilo que poderia ser um problema, transformar numa solução. Eu vou voltar aqui um pouquinho na sua fala, para poder a gente passar aqui a rede social da Rocha Ativa, para quem quiser conhecer mais o projeto, que é esse braço social do Sindirochas. Nós apoiamos a Rocha Ativa dentro da FENARC Design também, porque nós conhecemos o trabalho dessa instituição social, e qualquer empresário que estiver nos assistindo agora, de qualquer lugar, pode estar apoiando essa iniciativa também, que muda a vida de muitas crianças. Então, convidar, seguir lá a Rocha Ativa no Instagram e conhecer um pouco mais do trabalho deles,
E aí, nesse contexto que a gente traz, desse subproduto, são quantas... A gente está falando de quantas toneladas, de qual que é a produção desse subproduto hoje? Você tem, em termos de estudo, aí vou só entrar só vou entrar, Michel, na questão do estudo. Fica à vontade, que o Michel e eu concordo com que... ele, existe aí estimativas que é maior, mas eu estou indo com aquilo que é o dado técnico que a gente tem. Você tem um estudo que indica que em 2019 você tinha aproximadamente 3 milhões de metros cúbicos do fibro distribuído nesses aterros legalizados. E que para 2030 você chegaria a 6 milhões. Então você está dizendo que em 11 anos você estaria produzindo 3 milhões a mais de metros cúbicos do fibro. E isso, em 2019, a gente não tinha ainda a produção que a gente tem hoje por conta da entrada de novas tecnologias que permitem serradas mais rápidas e com isso aumenta o volume de produção. Então eu diria assim que o volume de produção é alto, o potencial de uso é alto, é questão da gente unir aí os esforços, unir o olhar. Você falou que é a questão do olhar e realmente tudo depende de como olha. Não só, por exemplo, a questão do subproduto, que é o fibro, mas a própria rocha em si, que você, por vezes, você tem que descartar uma chapa, porque alguém olha e vê defeito. Mas a rocha não tem defeito. A rocha tem características que são únicas e a torna única, né? Então, eu até, permitindo aí, respeitando os entendimentos e religiosos de cada um, quando a gente fala em Deus, eu digo o seguinte: Deus é perfeito. Então, ele não faz nada imperfeito. Exatamente. A rocha é uma obra de Deus. Se alguém não quiser acreditar em Deus, que seja a natureza, que seja a energia, que seja o grande arquiteto ou outras denominações. Então, é questão do olhar. É ver ali característica, beleza, valor, história. Em 2023, nós lançamos na FENARC Designer a primeira exposição histórica de rochas ornamentais do Brasil, uma parceria também com o Cindy Rochas e com as indústrias do setor, em que justamente nós reunimos os arquitetos para que eles assinassem ambientes utilizando resíduos e pedras naturais, mostrando a beleza única de cada um. Então, quando a gente fala de um evento como a FENARC, que reúne a construção, mercado imobiliário, engenharia, arquitetura e design, e a gente traz um produto que, modéstia à parte, muito capixaba, né? Muito que move a nossa economia do Espírito Santo, né? Dessa forma, e um produto que ele tem essa característica exclusiva e única, é você pensar que você vai ter uma peça dentro da sua casa, uma mesa ou um piso, um revestimento ali que vai ter uma característica única, e isso é muito bacana. Então, para falar sobre o que está sendo feito em relação ao fibro, eu queria que, Michel, que você contextualizasse onde que o Michel está entrando aí, porque eu sei que tem muito estudo envolvido e muita expertise para poder encontrar essa solução. Alegria de novo estar aqui, né, Selmo, junto com você. O Selmo fala que tivesse uns 10 Selmos aqui no estado. Não está produzindo em série ainda. É exagero. Não, estamos sempre juntos nas empreitadas. Quando o Selmo me aciona, eu falo, não tem que... porque é coisa importante. E assim, bastante a gente estava... O Instituto Capixaba de Gestão tem 15 anos, vai fazer 15 anos agora, em janeiro. Então, esse trabalho tem uns 11 anos. Quando a gente começou a ter esse olhar 11, 12 anos, foi quando uma associação muito forte, que é a AMOL, Associação Ambiental Multilíbano, que é do setor, né, de rochas ornamentais, que é um desses lá a gente chama de depósito, porque ele vai ficar lá, a ideia é que fique temporário, sempre nessa expectativa de reutilização, né, de utilização do fibro, que eu particularmente... Eu sei que é mais usado subproduto, eu gosto de chamar de coproduto, porque até a palavra sub eu quero tirar. É verdade, acabamos de renomear, Coproduto. Então a gente foi contratado naquele momento para a mão para fazer um estudo de viabilidade, desenvolver uma linha de argamassas
que utilizasse a maior quantidade de lama possível. Naquele momento, assim, o desafio era muito maior, porque a gente tinha que neutralizar a granalha, Selmo. Você lembra disso? O Selmo, você estava nesse momento, você estava num outro grupo, né, Selmo? Estava em outro grupo. Eu lembro dessa história. E a gente tinha que neutralizar a granalha para que ela não enferrujasse, para a gente conseguir utilizar. E a gente desenvolveu essa linha de produtos e fizemos um estudo de viabilidade de uma fábrica para a produção de argamassa com lama. Essa fábrica ela está sempre em processo de construção e ampliação lá na MOL, né? Inclusive o governo do estado vai apoiar agora uma ampliação dessa fábrica. Então, assim, a gente começou a se envolver enquanto Instituto Capixaba de Gestão lá atrás, né? Reunindo os pesquisadores. A minha formação e a minha atuação como gestor e também empresário, ela facilitou naquele momento a gente conseguia dialogar bastante com as diversas visões do químico, que às vezes o químico tem um olhar, o geólogo tem outro, o físico tem outro, o engenheiro tem outro, o engenheiro ambiental, o biólogo tem outro. Essa formação ela contribui bastante nesse sentido. Então, nós começamos a entrar nisso. Inclusive, esse projeto foi premiado, ganhamos o prêmio da FINDES, ganhamos o prêmio Biguá de sustentabilidade, ganhamos um prêmio da ANAMUP, que é uma associação nacional, foi um prêmio nacional. Quando a gente ia participar de um evento internacional, falaram, opa, peraí que a patente está começando a gritar aqui, que vocês estão divulgando demais esse trabalho. Então, foi um trabalho muito legal. E desde lá a gente vem participando muito, seja ajudando na gestão dos aterros, seja gestão ambiental, seja ampliação dos aterros, seja trabalhando em situações especificamente inovadoras para a produção de tijolos, para a produção de paviés, sempre com convênios com as universidades. E uma figura que sempre esteve junto conosco lá no Instituto Capixaba de Gestão, a figura, enquanto pesquisador, é o professor Alexandre Baense. Mandar um abraço para o Alexandre, para os seus alunos. Grande engenheiro. Um grande engenheiro, pesquisador, uma figura que tem uma noção de realidade. Eu conheci o Marcos há pouco tempo lá na Bianco Grace. Falei com ele, pô, Marcos, estava falando aqui agora ali fora, cara, você tem um privilégio. Porque o Marcos, na hora que você vai dialogar com ele, você vê que ele é um cientista dentro da empresa. Cara, isso é muito legal a gente ver isso no Brasil, porque isso não é comum no Brasil, né, Céu, né, Mar? Exatamente. Você vê, no Vale do Silício, você vê isso nos Estados Unidos, você vê essas coisas muito fortes em alguns lugares do mundo, e aqui isso é muito novo. Quando você dialoga com ele, você vê o nível do diálogo, você fala, cara, nós temos um cientista dentro da empresa. Então foi um prazer te conhecer, viu, Mar? Porque você, quando conversa com pessoas como o Marco, você expande a sua mente. É um prazer muito grande. Aí agora a gente vai estreitar para tentar contribuir com essa questão da Bianco Grace lá, junto com o Cid Rochas. Então a gente está sempre ligado a isso. E por último agora, a gente tinha um desafio muito grande que era uma instrução normativa que ela não facilitava a utilização do nosso fibro, do nosso coproduto. Sim, porque tem a questão burocrática, né? Você tinha uma questão burocrática, tinha uma questão técnica, uma questão ambiental, que, na verdade, na literatura e na pesquisa, depois de muitos anos, de 20 anos de pesquisa, existiam verdades que você pode pegar uma lama misturada, uma antiga lama, você pode pegar um fibro misturado hoje, quando você vai fazer as análises que são exigidas, que eram exigidas, que agora com a nova instrução normativa não são mais, os ensaios que eram exigidos das empresas, isso era um custo adicional, e dos aterros eram assim, um canhão para matar formiga. Porque no final os resultados eles variavam muito pouco em termos de agressão ambiental, entende? Então a gente tinha uma norma que era uma norma muito restritiva. E a nossa função, enquanto Instituto Capixaba de Gestão, sobretudo Michel Rabi e o professor Alexandre Baense, convidados pelo Cid Rochas, foi de ser mediadores na confecção de uma nova instrução normativa. Não é que nós vamos desproteger o meio ambiente, desproteger a técnica, mas que ela fosse algo mais simplificado dentro daquilo que a gente já tinha, que era a verdade científica. Então, nós lidamos com... Nós tínhamos participando, quem eram os atores desse processo? Nós tínhamos o setor produtivo, né, Selmo? Selmo participando ativamente ali, e alguns empresários, né, Selmo? Das reuniões. Nós tínhamos os políticos, porque isso é uma questão política. Com toda certeza. Questão política. Nós tínhamos os técnicos dos órgãos ambientais. Você imagina que são visões completamente diferentes.
São olhares completamente diferentes. Aí nós tínhamos a visão dos pesquisadores, pesquisador da UFES, pesquisador do Centro de Tecnologia Mineral, né? Nós lidamos com a professora Geilma, um abraço para ela também, professora Mônica do CETEM, muito forte nessa área de cerâmica, professora Geilma na área de construção, de reutilização para a área de concreto, né? Da base cimentícia, que a gente chama, né? Lidamos com pesquisadores de diversos órgãos e eram muitos olhares. Então, o que a gente fez? Aí é legal quando um pesquisador utiliza algo, por exemplo, do seu doutorado. Eu utilizei de uma metodologia do meu doutorado que a gente utilizou para a formação de professores através de projetos, que é educar por projetos. Eu utilizei com esse grupo, que é uma metodologia que a gente chama de pesquisa-ação. E a gente foi construindo isso e dialogando e construindo junto. E às vezes algo que parecia impossível. Você percebia, Selma, que em alguns momentos parecia impossível que um pesquisador ia concordar com o outro, que ia concordar com o técnico. Tivemos esses momentos muitos, né, Selma? Tivemos fortemente esses momentos. São muitos os embates até se chegar e assim, era engraçado que o Selma tem uma memória muito, assim, muito grande. E tinha uma hora que aí ele vinha e a gente sempre sentado geralmente perto, aí a gente, né, às vezes dava aquela daqui para lá, uma cutucadinha daqui lá para cá, e às vezes ele lembrava de um fato, uma memória muito boa, lembrava de um fato que aquele pesquisador, aquele técnico já tinha dito, tipo, gente, isso já está vencido, né, Selma? Vamos. E a gente foi fazendo essa construção através da pesquisação, chama de pesquisação crítico-reflexiva, e a gente conseguiu chegar numa normativa mais simples, mas que ao mesmo tempo protege o meio ambiente e ao mesmo tempo ela proporciona que a utilização do fibro seja potencializada agora. Inclusive, vou falar em primeira mão também. Opa! Publicamos um artigo numa revista americana, Qualis AA. Aqui já te mandei, né? Sim. Vou te mandar também, Céu. Mandei pro Marcos. Publicamos um artigo já falando do fibro. Foi a primeira vez que se utiliza a palavra fibro numa revista científica de peso internacional. Quero o link pra gente botar aqui na descrição. Legal. Vou mandar para vocês. Junto com o professor Alexandre e os seus orientandos lá do IFES. Publicamos um que é muito física. Aí usou muito física, que trabalha a parte de condutividade elétrica, a parte de pH, que é muito química também. Mas o outro agora que saiu recentemente foi aceito, foi exatamente mostrando essa revisão bibliográfica, mostrando o que já era verdade científica, mostrando essa metodologia que nós utilizamos do meu doutorado, que é a da pesquisação crítico-reflexiva, e mostrando os caminhos e as dificuldades para a construção dessa nova normativa. E, obviamente, a solução, que é o sucesso, que foi essa nova normativa que facilita. Então, esse é o nosso papel. E quando que foi reformulada essa normativa? Saiu em 2023, agosto de 2023, né, Agosto de 2023. Agosto de 2023. As instruções normativas 11 e 12 do IEMA. E aí, de lá para cá, como tem sido o avanço desse trabalho? Isso, aí de lá para cá, o que acontece? Thales fala, Selma sempre fala. Agora nós precisamos de quê? Nós precisamos que os políticos, né, que já estão já abraçaram essa causa, né, Selma? Selma pode dizer melhor disso aí. Mas o que acontece? Se a gente tiver um subsídio, e agora com esse advento do ESG, com essa coisa do Fundo Soberano Ambiental, as empresas que fizerem a utilização do fibro, certamente elas vão ter um enquadramento muito interessante, seja para captação de recursos de inovação, com uma taxa subsidiada, né, com uma taxa bem baixinha, seja de alguma maneira para desenvolver projetos com recurso a fundo perdido. Nós estamos acreditando muito nisso, porque sem esse incentivo do poder público, tudo que foi construído até agora não se potencializa. Eu acredito que as iniciativas que dão certo são aquelas que conseguem reunir poder público, sociedade civil, iniciativa privada, entidades representativas de classe e academia. E aí a gente consegue ter um resultado tangível e prático. E não dá para você trabalhar a sustentabilidade, a acessibilidade, questões que são inerentes a todos nós,
Porque quando a gente fala de acessibilidade, a pessoa acha que está falando só para pessoas com deficiência, quando todos nós um dia ficaremos idosos, precisamos de acessibilidade, precisamos de acessibilidade no geral. Sustentabilidade, a gente acha que é coisa daquele povo ambiental lá. Não é. Faz parte do dia a dia de todo cidadão. Então, quando a gente fala de situações tão abrangentes, de temas tão abrangentes como esses, é extremamente importante o trabalho que vocês vêm fazendo e que o poder público possa cada vez mais apoiar vocês, porque não adianta um esforço da academia, um esforço científico, um esforço de pesquisa, de reunir as empresas, de até envolver a comunidade no geral, a sociedade no geral, se o poder público não for lá e não dialogar e não fizer a tua parte também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês desenvolvidos até agora. Eu quero abrir as portas, tanto da FENARC, quanto do TrenaCast, da nossa revista Trena também, para munir, de comunicar as novidades que vocês vão avançando, porque é o nosso papel aqui, enquanto também, de criar palcos como esse aqui do TrenaCast hoje para a gente debater e trazer luz a essas informações e mostrar aí para o público também o que está acontecendo e que precisa acontecer, porque falar de sustentabilidade fazendo um post somente ao dia do não sei o que lá, não é superficial. Sustentabilidade se faz quando acontecem ações sólidas como que vocês estão fazendo. E aí a gente tem aqui o Marco, que trouxe a Biancogres. Onde que a Biancogres entra nesse contexto, Marco? Então, hoje, não só como Biancogres, né, mas observando esse material, o fibro, nós conseguimos perceber o potencial que ele tem dentro dessa visão de sustentabilidade. Quando nós falamos no aproveitamento, o que antes era um rejeito e hoje é um coproduto, e na verdade daqui a pouco ele é um produto efetivamente, que vai estar disponível para todos, para as indústrias, indústria de construção civil, indústria química mesmo, nós vemos que ela traz essa questão da sustentabilidade muito forte, porque a hora que eu começo a dar um destino final para esse material, nós estamos falando da mineração sustentável, porque aquele produto que saiu de uma jazida, ele está sendo aproveitado no seu contexto completo. Na fabricação da placa, na produção da placa de rocha. O fino que é obtido do processo de corte dela está sendo destinado para um aproveitamento, não simplesmente para um enchimento, mas muitas vezes você tem a aplicação desse material em que ele pode ser utilizado como um catalisador num processo químico, para neutralizar algumas toxinas do processo têxtil. Dentro da indústria cerâmica existem algumas peculiaridades, onde nós conseguimos ver. Começamos, alguns anos atrás, tentar utilizar esse material, só que nós nos deparamos com esse material que ele é muito heterogêneo. Quando ele é produzido, né, o Selmo pode comentar um pouquinho melhor depois para nós, ele comentou também, né, que você produz, a indústria que corta o granito, ele vai cortar hoje, vai ser um granito claro, daqui 2 dias ele vai cortar um quartzito, um mármore. Então, a mistura desses elementos nesse coproduto, ele dificulta o uso. Para nós, na indústria cerâmica, o material ele tem que ter uma estabilidade, tem que ter uma característica química contínua, mais flat, equilibrada. Então, aí eu conseguiria estar utilizando num volume até muito satisfatório. 1.000 toneladas mês, 2.000, 3.000, depende da estabilidade química desse material. Mas, além da indústria cerâmica, nós temos aplicações enormes. E essa questão da sustentabilidade ela é muito importante. Eu vejo que ela participa até numa economia circular desse material, né? Que a partícula já tem um valor agregado e você retorna como um produto, não é uma perda de processo. Marco, quais são os produtos que podem nascer a partir do uso do fibro? Que então, você visualiza? O fibro hoje, falando um pouco da indústria cerâmica, ele entraria na composição da massa cerâmica mesmo, na composição do porcelanato. Então, hoje nós usamos um subproduto
da indústria, né, ou melhor, da mineração de rocha ornamental, que não é do corte, mas é da extração desse material na jazida. Então, nós conseguimos aproveitar. Então, já existe um aproveitamento, um destino ambientalmente correto, né? Ao invés de ser só um aterro, uma área de bota fora, ela retorna para o processo. E o fibro, especificamente para nós, ele entraria na composição da massa cerâmica. Seria excelente, ele é extremamente reativo, porém, hoje a gente se depara um pouquinho com essa instabilidade. Dependeria um pouquinho de começar a acontecer uma segregação no produtor da placa. Opa, não vou produzir aqui agora só um granito mais claro. Então, esse material fino ele ser segregado num ponto. Eu vou produzir agora uma rocha mais escura. E quando você consegue separar isso daí, você consegue dar um destino depois específico para esses materiais. Indústria química, indústria da construção civil mesmo, né? Isso pode variar, por exemplo, a tijolo para outras utilidades? Sim. Pode ser utilizado em toda essa cadeia de concreto, de base cimentícia que a gente chama, toda a cadeia cerâmica você pode utilizar. Você pode utilizar na agricultura também. Que bacana. Pode utilizar na agricultura. Na indústria do vidro pode ser utilizado. Fizemos uma reunião, né, Selmo, no DR, né? Fizemos uma reunião no DR, já tem algumas agendas para a DENIT também, futuras, né, Sim, Selmo? Exatamente. Para a gente buscar a utilização dele como subbase asfáltica. Eles apresentaram algumas dificuldades, outras facilidades na utilização de quando a pavimentação agora está muito em alta, sobre concreto, né? Aquela pavimentação que é um concreto. O contorno do Mestre Álvaro foi feito todo assim, né? Todo concreto. Ali, eles veem uma possibilidade de potencializar esse uso. Então, assim, as possibilidades são imensas. Né? E o setor ele vai evoluindo. Né? Agora ele está falando de você depositar e segregar de alguma maneira. Tudo são ciclos que vão se aprimorando. Quando você imagina, né, se é uma empresa de mármore e granito há um tempo atrás, e quando a gente fala antigamente, mas é aqui, que ela não tinha um ciclo fechado. Aquela água era jogada, era serrado, porque você utiliza a água no processo de serragem. Hoje ele é todo fechado, né, Selmo? Hoje ele é todo fechado, você faz o processo de serragem, de polimento, você utiliza a água naquele processo, essa água é tratada, ela volta a ser utilizada dentro daquele mesmo circuito, é um circuito fechado. O que eu vejo Isso é uma evolução sempre, muito grande ambiental. Sim, o que eu vejo sempre, justamente na indústria de rochas naturais, é essa preocupação sempre com sustentabilidade, sempre se preocupando com a melhoria dos processos, né, Selmo? Sim, e nesse ponto do circuito fechado de água, é interessante porque você tem um reaproveitamento, né, da água, de processo, na ordem de 95% a 97%. E aí a gente fala sempre 95%, 97%, fica uma coisa muito, assim, no ar. O que significa isso? E há um tempo atrás nós fizemos uma conta bem conservadora. Colocaram, né, na ponta do lápis. Bem conservadora, é desse número para cima, né? Que se não fosse esse circuito fechado de água, o setor demandaria colocar para dentro do processo, aqui no estado, o equivalente a 5.000 piscinas olímpicas por mês. Nossa vida. Olha que loucura. Um consumo. Ou seja, se você não tem esse circuito fechado, você demandaria, e eu estou falando aqui de uma forma bem conservadora, é disso para cima, você demandaria esse volume de água. Aí você começa a ver, peraí, uma piscina olímpica é um negócio enorme, imenso. São 5.000? São. Ou seja, então, quando a pessoa às vezes olha a indústria de rocha, né, ela não vê todo esse trabalho, esse cuidado que tem por trás. É o que eu falei, a gente tem muito ainda a avançar, temos sim muito a avançar, mas muito já vem sendo feito exatamente nesse caminho da sustentabilidade. Né? Quando você fala do aproveitamento do fibro, e você perguntou com relação aos produtos que poderiam ser feitos, os ensaios, as pesquisas que foram feitos, por exemplo, pela doutora Mônica do CETEM, indicam que numa proporção de 20% a 25% de uso do fibro na composição, por exemplo, do tijolo, da telha, te dá um resultado de uma qualidade desse produto melhor do que quando não utilizado.
E se eu falo que eu estou substituindo de 20% a 25% da argila que tem que ser extraída de uma outra jazida por algo que já é produzido de um outro processo, você está aumentando a vida útil daquela jazida na ordem de 20% a 25%. Quer dizer, então você tem esse impacto também. Né? Então é tudo uma questão de realmente do olhar. Espera aí, não vamos olhar só o ponto, não, vamos olhar o todo. É um ganho ambiental que você tem, que você não mensura num primeiro momento, mas você começa a observar todo o processo, ele vai crescendo. Ele é proporcional a esse crescimento do ganho ambiental, da sustentabilidade, né? Quando a gente está falando de uma cadeia produtiva e de uma indústria tão grande e aqui do Espírito Santo tão pujante, qualquer ação que você toma ali, o resultado também ele vem numa proporção ali gigante também, né? Sim, e você tem aí, né, como você falou, realmente é bem pujante, nós falamos os números aí. Então, qualquer coisa que você faça em termos de reaproveitar, de reduzir consumo, reaproveitar ou reciclar aquilo que você tem ali dentro na sua produção ou do seu produto, tem um impacto muito grande. Eu conheci uma empresa que ela captava a água do ar-condicionado. Não é nada, dava mais de 2 litros de água por dia em cada aparelho. Quer dizer... Que era usado para molhar o jardim. São preocupações que, se cada um tiver dentro da tua empresa, dentro ali da tua comunidade, geram impactos muito significativos. Você falou, né? 2 litros de água, mas olha só como esses 2 litros de água já está fazendo diferença ali. Quanta gente gostaria de ter 2 litros de água? Pois é. É esse pensamento de buscar soluções que ganha o meio ambiente, ganha a sociedade, ganha o empresário também, porque às vezes tem empresários ainda que têm uma mentalidade de achar que praticar ações sustentáveis é caro, de que investir em ESG é caro, é um problema. Não é justamente o contrário. É para tornar o processo otimizado, é para poder trazer resultados relevantes, mas não trazer aquele resultado egoísta da empresa que só pensa no próprio umbigo. Não, de uma empresa inserida em uma comunidade, uma sociedade que tem a sua responsabilidade também de construir um mundo melhor, vamos dizer assim, que é muito bonito na frase, mas que é possível fazer na prática com iniciativas como a de vocês. Então, assim, já quero parabenizar todos vocês pela iniciativa, abrir as portas para a gente poder trazer logo mais em outubro, agora aqui em Vitória, na FENARC Design, mais sobre esse assunto, porque a gente tem lá o congresso da FENARC Design, que está lá o Michel como embaixador também ajudando a construir isso com a gente, assim como os outros embaixadores. Mas parabéns pela iniciativa de vocês, porque realmente para cada um, para o Bianco Gres, que está mostrando uma visão focada em sustentabilidade, tendo responsabilidade ambiental. Então, parabéns a todos vocês lá da equipe da Bianco Gres pela iniciativa de estar colaborando nesse projeto. Parabéns novamente, você não sabe o quanto que eu admiro o setor, porque realmente é um setor que ele vai muito além da importância econômica dele para o Estado e para o Brasil, mas que ele enxerga, além disso, como você falou, não enxerga de agora, né? Não é do fibro. Ah. É lá de décadas ali que já vem tendo esse olhar, quando, como você falou, quando a ESG não era tão falada assim, né? Não tinha esse termo, então vocês já se preocupavam, isso é muito importante. Parabéns, Michel, também. Eu sei que você mantém uma equipe robusta lá, vocês quebram cabeça em trazer soluções. Então, já quero deixar as portas abertas da FENARC Design. Para quem não conhece a FENARC, siga lá, @FENARC Design. Tem o nosso site no ar também, o www.fenarcdesign.com.br. Nós vamos reunir ali mais de 15 mil pessoas de todo o Brasil, lideranças, empresários, arquitetos, engenheiros, designers, para poder justamente debater temáticas como essa. Vamos falar de tendência, vamos fazer negócios? Vamos, é bom, toda empresa precisa fazer negócios, né? Mas vamos falar isso num contexto em que a gente também insere meio ambiente, insere ESG no geral ali, vai inserir tecnologia, inovação e trazer temáticas importantes para dentro ali desse palco que é
à FENARC. Aproveitando o ensejo, Marco ainda não teve a oportunidade de conhecer a FENARC, né? Mas Selmo está com a gente desde a primeira edição, desde quando o filho nasceu, né, Selmo? No primeiro choro, nós estávamos juntos lá. Exatamente. E Michel também já está com a gente, já conheceu um pouco do evento esse ano mais profundamente ali. Profundamente. Então, perguntar para você, Selmo, qual que é a importância de um evento como a FENARC Design nesse contexto para essa cadeia produtiva que está acontecendo no Espírito Santo? Olha, ela é um importante, vamos dizer assim, uma importante vitrine, né? E onde você reúne uma série de atividades que se interligam, que se complementam, né? Nós podemos dizer, porque a cerâmica está concorrendo com a rocha ornamental. Beleza, pode ser, tem horas que a gente pode estar concorrendo, mas nem por isso deixamos de pensar as coisas em conjunto, e você tem aplicações que são juntas. A madeira, né? Então você tem a questão do arquiteto, você tem a questão do engenheiro. Então, você está nesse contexto, nesse ambiente, é muito bom para você poder se apresentar, né? Para você poder mostrar aquilo que você hoje consegue entregar. Você falou de tecnologia. O que a tecnologia permite hoje fazer com rocha ornamental é coisa que a pessoa só pensa, às vezes, assim, naquela chapa, né? Na bancada da pia, da cozinha, do banheiro. Você faz coisas hoje assim incríveis, com máquinas com corte de fio de água. Verdade. Nós já tivemos peças de design assinadas lá, né? Dentro da FENARC. Eu tenho na minha mesa uma engrenagem feita de rocha. É lógico que ele é só para demonstrar o grau de precisão do equipamento ao fazer corte, né? Mas em cima disso você tem uma série de possibilidades. Então você está num evento desse, você pode mostrar isso, né? Assim como nós vimos na última feira lá em São Paulo, como se apresentaram coisas, você vai ter aqui, né, durante a FENARC, essa oportunidade. Né? Então, assim, a gente deixa aí o convite realmente para estar junto. Nós vamos estar lá, vamos com certeza comparecer, né? A gente está junto, então vamos seguir junto. E você, Michel, agora você está ali no time da FENARC Design também. Quais são as expectativas para esse ano? Como que você vê a importância da FENARC Design? Eu venho percebendo uma mudança, né, que você vem procurando enfatizar. Eu já tinha percebido nessa estruturação desse olhar para o negócio, né, para esse ambiente de negócios, que é um ambiente mais selecionado, digamos, para quem realmente está interessado em adentrar nessa cadeia. Eu tenho uma expectativa muito, muito grande para o evento, no sentido de que nós temos uma carência muito grande hoje, Cíntia, nessa cadeia também, de talentos, de mão de obra. Então eu vejo, talvez nessa não vai dar para a gente fazer um trabalho intensivo nisso, mas talvez na próxima, dela ser uma ferramenta muito forte nessa identificação de talentos, na oportunização. Eu sei que já tem iniciativas para essa, mas a gente buscar intensificar isso para o estudante também. Eu sei que ela está muito focalizada nesse momento para o negócio, está lindo. Acho que a Bianco Grace tem que estar no evento, viu? Você leva essa mensagem. Tem que estar, você está conhecendo agora. Quem sabe a gente já não tem até o produto, né? Do fibro lá, alguma coisa. Eu querendo acelerar as coisas aqui, vou apresentar lá. Você vai numa indústria de rochas ornamentais, você fica encantado. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura e conversar com o Marcos e outros componentes da equipe deles. Assim, cara, a gente fica, isso aqui está aqui. E o jovem precisa entender que existe essa oportunidade aqui. Se eu não tivesse enxergado essa oportunidade, cara, eu sou um cara, eu preciso defender isso porque eu deixei de ir para o ITA para ficar em Cachoeiro. Por amar Cachoeiro, por amar esse estado, pensei, cara, me deu preguiça. Jovem é meio maluco, né? Jovem não tem juízo, né? Deixei de ir, cara, mas quando eu faço Noves Fora Zero, para mim foi muito bom não ter ido para o ITA. Parece uma loucura falar um negócio desse. Mas se eu não tivesse enxergado oportunidades onde eu estou, eu enquanto jovem, eu não teria ficado. E a gente se depara com dificuldades nesse sentido. Então tem muita coisa boa, jovem.
Você que é jovem, você que é estudante, tem muita coisa boa aqui no Estado. O Estado vem fazendo a parte dele, sim. Eu acredito que ele vai abraçar essa nossa coisa. Já está abraçando porque ele está criando mecanismos em que o fibra ele vai nadar de braçada. Uma empresa que reutiliza vai nadar de braçada. Nós estamos vivendo um ambiente muito positivo. O Espírito Santo está muito bem organizado. E a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar no nosso Estado e acreditar que aqui tem espaço. E tem espaço. Projetos como esse não tem como parir o filho sozinho, não tem como fazer sozinho. A própria FENARC, eu falo que se eu não tivesse apoiadores, não tivesse... Hoje são mais de 20 entidades que ajudam a compor, pessoas como você, empresários que acreditam. Se a gente não tivesse, não aconteceria a FENARC. Eu não faço a FENARC. Então, quando eu falo com o pessoal, parabéns, Cíntia, a FENARC ficou linda. Falei, obrigada pelo elogio, pela gentileza, mas aqui tem muita gente envolvida num trabalho intenso para fazer isso acontecer. E é por isso, Michel, que a gente tem lá dentro da FENARC o Asas da Manhã, que é o projeto educativo, que a gente vai na contramão da maioria dos eventos de negócios, porque muitos eventos de negócios, eles proíbem a entrada de menores de 18 anos, porque estão totalmente focados em business. A gente também está focado em business, a gente também quer gerar negócio, mas a gente tem o papel, a responsabilidade social de contribuir na formação das crianças, adolescentes, jovens, estudantes do ensino técnico, do universitário. Então, a gente chama todo mundo. Está lá o IFES como parceiro, esse ano, mobilizando os 25 campos do Espírito Santo, o Instituto Federal aqui do Espírito Santo, para levar para dentro da FENARC, sim. E a gente tem que receber de braços abertos, porque tem que se fazer negócio pensando em educação, porque a educação vai trazer inovação lá na ponta, vai trazer questões como ESG, vai trazer questões como sustentabilidade para a pauta. E aí não adianta a gente trabalhar só nos maiores de 18 anos, a gente tem que trabalhar lá na base. Porque a gente está criando as gerações, a visão das gerações que vão ajudar a levar para onde a gente quer ir também, quer estar acompanhando. Então, assim, parabéns novamente pela iniciativa. Agora tem um momento que a gente não conta para ninguém aqui no TreinaCast. olha só que é o desafio treina. Uhum. E aí, como é que é isso? Agora todo mundo saiu correndo aí. Para a gente poder finalizar aqui, eu vou falar dois termos, vamos dificultar as coisas. Vou falar 2 palavras para cada um de vocês e vocês vão me falar aí uma frase, um pensamento, uma reflexão, algo que venha na cabeça de vocês aí de uma forma rápida, pode ser? Bacana. Eu vou começar com o Marco. O Marco já tem experiência em vários podcasts, Marco, então para ficar fácil, né? eu vou com você aqui. Marco, primeira palavra que eu gostaria de falar com você é ciência. Ciência. Sem ciência, a humanidade ela não evolui. Porque nós precisamos conhecer tudo que nós temos ao nosso redor através da ciência para conseguir evoluir como ser humano, como nação, né? Tecnologia. A tecnologia ela é inevitável para todos. Quem não estiver a par da tecnologia fica para trás. Hoje em dia, cada vez mais, a indústria ela está ficando tecnológica. Ela está ficando tecnológica e um dia que você deixa de conhecer a tecnologia, você já está um passo atrás. É como se nós estivéssemos numa escada rolante e você tivesse ao contrário dela. Se você parou, você vai para trás. Exatamente. Eu falo, quem está parado acha que está parado, mas na verdade não está indo para trás. Tá indo a tecnologia ela é fundamental. Tem que estar sempre em movimento, tem que estar sempre olhando para frente e se atualizando. Muito obrigada, Marco. Eu que agradeço. Selmo, vou falar aqui um termo difícil para você, ó. Rochas naturais. Rochas naturais. Beleza, história, né? Vida. Você tem e eu diria que você também tem uma interação daquilo que criou a rocha com a capacidade do homem de tentar mostrar ainda mais a beleza dela. Né? Nós temos essas rochas na natureza, né? Que o homem não participou diretamente daquela formação, mas ele tem a capacidade, né? Ele teve a inteligência com o uso da tecnologia, com o estudo da ciência, né? Pegando aí as palavras que o Marco falou, a capacidade de transformar aquilo ali. Né? E a rocha, ela marca períodos da história. Né? Você tem lá pedra lascada, pedra polida,
E quando você olha a história também pelo mundo, os grandes monumentos, as próprias pirâmides, elas são baseadas na rocha. Então você tem a rocha natural como beleza, vida, atemporalidade e natureza, vida. Fácil quando a gente pergunta para uma pessoa apaixonada que está lá respirando. Tá vendo? Nem foi tão difícil. Agora vamos para a nossa segunda palavra, sustentabilidade. Sustentabilidade, né, é algo que não pode, não deve ser moda, né? As pessoas, e aí vai depender da crença de cada um, né? As pessoas, vou deixar para o meu filho, vou deixar para o meu neto, qual é o mundo que eu vou deixar? Algumas outras religiões vão entender o que eu vou deixar para mim mesmo, porque eu posso estar retornando lá na frente, né? Então você tem uma série de possibilidades e é algo que não pode deixar de ser tratado e cuidado. A gente tem visto aí todos os reflexos que têm acontecido, né? Se nós não temos, por exemplo, alguma ocorrência que está tendo agora e que não teve no passado, nós estamos vendo que os ciclos estão sendo reduzidos, né? Ciclos de enchente, ciclos de calor, né? Por mais que você diga, 80 anos atrás teve a seca, o Rio Itapemirim quase secou, mas você vai vendo as coisas com uma recorrência. Então é uma preocupação que todos nós devemos ter e eu entendo que ela deve ser foco da educação lá no início. Porque você educa a partir da criança. E é essa educação que vai fazer toda a transformação. Nós, adultos, nós vamos ser controlados, né? Nós vamos ser corrigidos por falhas. A criança, quando ela vem, ela já traz aquilo espontaneamente. Tempos atrás, jogar papel no chão era uma coisa comum. Se você jogar um papel no chão hoje perto de uma criança Meus que já filhos foi chamam educada, atenção. fala assim, pai, mãe. Ou seja, então a educação é base. A gente não fala só a questão da educação, do conhecimento da ciência, do português, da história, da matemática. É a educação como seres humanos. Como valores, Como né? valores de respeito, respeito pela natureza, respeito pelo outro. Quer dizer, então, sustentabilidade é isso, é tudo aquilo que a gente vai precisar fazer para continuar a existir nesse mundo. Muito obrigada, tá vendo? Nem foi difícil. Agora eu vou ter que dificultar um pouquinho, vou ter que subir a régua, porque eu estou falando puxar. com o embaixador Pega da uma fórmula, FENARC. pega uma fórmula. Como é que é? Teoria. Pega leve, pega leve aí. Teoria do arco, não, como é que é? Então, de forma rápida, visão. Visão é algo que nem sempre você precisa dos olhos para ter. Visão quando eu enxergo, por exemplo, esse evento da FENARC hoje, que ele é original, enxergo esse evento, o tamanho que ele está ficando aqui no estado, eu tenho certeza que essa visão não foi só com os olhos. Veio com o coração, veio com muito suor, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita coragem. Assim como é o fazer de cada um de nós aqui, né? Marcos, lá na Bianco Grace, pelo que eu venho conversando e venho aprimorando o que ele faz. Selmo, estou muito mais com o Selmo aqui, o que ele faz e o compromisso dele é um incansável, né? E nós lá, eu tenho o privilégio de estar numa posição diante de técnicos lá e uma galera de base que entra e a gente vai construindo carreira. Então é isso. Visão para mim é isso. Empreendedorismo, Michel. Meu coração acelerou aqui agora. Grandes emoções aqui. Não, que empreendedorismo, que aí bate naquilo que corre na minha veia o tempo inteiro. É aquilo que me motiva a sair de casa. E não ficar lá de cirola em casa. Sair de casa é para empreender. E empreender no sentido de que você, no seu trato com as pessoas, com os colaboradores, com os seus líderes, ou vice-versa, ou de quem está fazendo um papel de recepcionar isso, você tem condições de empreender em
todas as suas ações. Empreendedorismo tem que ser a palavrinha escrita na cabeceira de todos nós. É veia. Falou quem tem o empreendedorismo na veia. E claro que aproveitando que nós estamos aqui com o representante do nosso querido Cindy Rochas lá, eu preparei um presente para vocês. Então, deixa eu pegar um presente que eu quero entregar para vocês. Essa parte também não estava prevista, né? É. Surpresa, né? Surpresa. Olha que lindo, cara. Então, como o Selmo bem falou, né? Pedra é única, não existe a pedra que não fique bonita nas mãos de um grande artista. Essa aqui é lá do nosso querido Romário Stone, de Cachoeiro de Itapemirim, que é uma peça assinada, oferecimento aí da FENARC Design. Vou deixar com vocês. Olha que legal, cara. Obrigado. Selmo, o que casou com perfeição a sua fala de Rocha, esse Coisa mais presente. linda, hein? Aqui Cíntia, a gente... obrigado. Você Obrigado. e todo o seu pessoal. Eu sei que é uma galera que tem aí o seu tino e a sua força. Obrigado. Obrigado Para mesmo. trazer um pouco disso, de sustentabilidade para vocês, através de uma árvore aí que vem sendo construída, que vem sido regada e mantida a muitas mãos, e que a gente acredita que vocês também fazem parte disso. Então, meu muito obrigada pela presença de vocês no episódio de hoje do TreinaCast, que vocês possam guardar como lembrança, e vou abrir a palavra para vocês se despedirem, falarem um pouquinho mais, quem quiser conhecer o trabalho de vocês, quais canais de comunicação que podem também. Então, Marco, aberta a palavra aí, você que já está aqui do meu lado, quem quiser conhecer mais sobre a Bianco Gres, sobre a empresa, deixa uma mensagem para o pessoal. Gostaria, primeiramente, de estar agradecendo a oportunidade de estar aqui, o Michel, o Selmo, você, Cíntia, o TreinaCast. É uma experiência nova para mim, né? O presente fantástico. Eu, como geólogo, sou amante dos cristais, das rochas, coisa fantástica, lindo. Referente a Bianco Gres, nós temos no site biancogres.com.br, pode estar procurando lá vocês terão acesso às informações da indústria, das tendências de mercado que estão se produzindo em termos de pisos, lançamentos que tem, então está lá aberto. Qualquer questão relacionada à parte de geologia, ou até independente da própria Bianco Gres, eu até... conversando com o Michel, sempre me coloquei muito à disposição, assim, no sentido da ciência, da busca de oportunidades, do desenvolvimento e aproveitamento dos materiais. Isso daí é uma coisa que me encanta desde sempre, né, dentro da geologia. E fico à disposição para estar abrindo as portas dentro da Bianco Gres. Alguém precisar de alguma coisa lá, mandar um currículo, pode estar encaminhando para marco.salgado@biancogres.com.br. Muito obrigada, Marco, por trazer um pouquinho sobre o trabalho de vocês aqui. Que venham outros muitos episódios e possamos estar juntos. Selmo. Obrigado. Também, Cíntia, agradecer a você a lembrança. E interessante, você tem uma árvore nascendo da pedra, né? A árvore também é o sinal da sustentabilidade. Então, nós temos aqui ligado, né, a natureza com a nossa rocha. Então, agradecer a você, a companhia do Marco, do Michel, agradecer a quem está aí nos acompanhando até agora. Em termos de Cindy Rochas, a gente sempre coloca que a nossa preocupação, é óbvio, a gente luta pelos legítimos interesses e direitos das empresas, mas sem nunca perder a questão da visão de segurança, de meio ambiente. Então, nós estamos lá à disposição. Nós também, no site lá, é só www.cindyrochas.com.br. Se quiser mandar um e-mail, é cindyrochas@cindyrochas.com.br.
demandando algum assunto, algum questionamento, né, alguma pergunta, e queria, se você me permite, aproveitar essa fala final para agradecer a praticamente todos aqueles que estiveram envolvidos nesse projeto do FIBRO, na normatização. Né, nós tivemos o governo do Estado que se empenhou diretamente, né, através do próprio governador, do vice-governador. Nós tivemos a UFES, o IFES, o CETEM, o nosso Instituto Capixaba de Gestão, a pessoa do Michel e do professor Alexandre. Nós tivemos a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, né, nós tivemos o Centro Rochas. Nós tivemos, então, esse apoio, essa participação efetiva, que é aquilo que você falou, a gente tem que estar junto. Né? Às vezes a gente sozinho anda muito mais rápido, mas quando a gente está junto, a gente vai mais longe. Né? Então, acho que é esse o espírito, e como sindicato, né, que trata de associação, a gente tem que procurar exatamente isso. Congregar as pessoas, congregar as forças, posicionar e focar muito aquilo que nos une, né? E não aquilo que nos separa. Hoje a gente tem muito isso, essas discussões, né? O flamenguista briga com o vascaíno, porque o que separa ele é o time. Por que não foca no futebol? Exato. Uma bela partida de futebol. Né? Exato. Você estaria se unindo e não separando. Então a nossa mensagem é essa aí. Muito obrigada. O Selmo está mais uma vez com a gente aqui, nos prestigiando. É um prazer receber você mais uma vez. Michel. Agradecer a você, Cíntia, a delicadeza, o convite, sempre a confiança. E agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, conversando, dialogando sobre o que a gente faz. Fazer um agradecimento especial à minha esposa e meus 2 filhos, Benício e Aninha, minha esposa Bárbara. Com isso eu agradeço a todas as famílias, a instituição família. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Agradeço a cada pessoa que me ajudou a estar aqui. Meus alunos, né? Todos os colaboradores, os meus sócios atuais, que hoje estão lá segurando o pepino em cada empresa. E assim, a minha torcida e a minha atuação para que a FENARC seja um sucesso ainda maior do que o que já foi, que a gente possa atingir mais pessoas e qualificar os negócios assim, do tamanho do infinito. Tá? Obrigado. Um agradecimento muito grande a todos vocês que estão aqui, o pessoal do back-office, o pessoal que está aqui de operação, e ao Selmo, pela parceria de sempre. Essa figura maravilhosa, cientista dentro da empresa que eu conheci, cara, Marcos Salgado. Você, Najib, me indicou um café perfeito, um curso perfeito, tem de tudo de café, Najib Postela. Cara, é só gratidão, cara, gratidão mesmo. Muito obrigada, Michel, pela participação. Falar em café, vamos marcar depois um café para a gente poder prolongar essa conversa. Isso, não é? isso. Mas para você que está aí nos assistindo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, também seguir o @TrenoOficial lá no Instagram para poder acompanhar muito mais sobre construção, mercado imobiliário, engenharia, arquitetura e design. E claro, não deixe de acessar www.fenarcdesign.com.br e garantir já a sua participação no evento de negócios que vai movimentar todo o Brasil, que vai acontecer aqui em Vitória, no coração do Espírito Santo. Até o próximo episódio.